Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula de tradução, né? A nossa tradução de junho. Vamos falar um pouquinho de modernismo, né? É um tema importante para esse ano, né? Já passamos aí pelo CACD, né? 2022, mas de certa forma é um tema ainda de extrema relevância, né? Então vamos fazer a leitura aqui, primeiramente do texto. E em seguida nós partimos para a nossa tradução. Tá? Eu gosto de estimular essa leitura aqui no início, principalmente, né, para consolidar isso como método. Né? É importante você nunca partir diretamente para a tradução. Tá? Muitas pessoas acabam, até mesmo por falta de orientação, né, ou quem, por exemplo, está iniciando no idioma, né? Na verdade, traduz para ler, né? Ou vai lendo e traduzindo, traduzindo mentalmente. Tá? Então é importante ter essa leitura, fazer leitura em inglês. Né? Aqui você pode acompanhar o áudio ou fazer outras leituras com áudio para acostumar com o inglês e adquirir o idioma, internalizar o idioma. Tá? Isso é fundamental. Você precisa desenvolver a habilidade da tradução para o CACD, né? Mas você não pode construir somente a tradução, senão você cria esse vício, né, que é a tradução. Então é importante você desenvolver as duas capacidades. E ler em inglês, ouvir em inglês, é o que vai ajudar você nesse processo. Tá? E você precisa disso com frequência, você precisa disso com intensidade. Esses elementos, né, no longo prazo, fazem muita diferença. Ok? Então vamos lá. The period from 1901 to 1939 is often referred to as the modernist period. The Victorian period ended with the death of Queen Victoria and the change in the political stability that her rule had guaranteed. Ok, interessante a passagem, né? Eu deixei aqui o link para o texto original, tá? Então, é um fragmento do texto. Recomendo a leitura do texto completo. Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui à primeira frase. Então, repetindo aqui, the period from 1901 to 1939 is often referred to as the modernist period. Então, eu fiz uma pequena mudança aqui e muitas vezes eu opto por uma, digamos, uma versão um pouco mais literal, né? E muitas vezes eu gosto de mostrar um pouquinho do que pode ser alterado, do que pode ser modificado. Essa é uma grande dúvida, né, do CACDista, até qual nível ele pode promover alterações, né? Até qual nível ele pode modificar a pontuação, alterar o texto, mudar a posição do sujeito e predicado. Tá? Tudo isso é possível. Nada disso afeta a sua fidelidade ao original, né? Que é um item que nós temos ali no edital, nós temos lá como fidelidade, né? No padrão de avaliação da prova, tá? Então nada disso afeta. Nós precisamos ter a fidelidade à mensagem, né? Temos que manter essa fidelidade à mensagem, fidelidade às ideias do vocabulário empregado no original, tá? Mas se você altera a pontuação, a ordem da frase, nada disso impactaria na sua fidelidade, tá? Então aqui você pode perceber, por exemplo, nós temos o often aqui, né? E eu trouxe aqui o meu frequentemente, meu advérbio aqui para o início, tá? Então eu coloquei ali often, trouxe para cá, né? Frequentemente. Então, seguir. O período, the period from 1901 to 1939. Então, embora aqui eu não tenha escrito to, eu vou mencionar to, né? Eu achei que ali ficaria mais interessante o período entre, né, 1901 e 1939. Posso escrever de outra forma? O período de 1901 a 1939? Sim, pode. Tá? Então, eu gosto de mostrar isso para ilustrar que não são essas alterações que vão penalizar você. Tá?
Então ali o período entre 1901 e 1939 é tratado como período modernista. É considerado como, né? Porque aqui essa voz passiva is often referred to as the modernist period. Eu não preciso manter, é sempre mencionado como. Eu gosto de dar um pouquinho mais de naturalidade ali, e esse é um critério da banca, né? Esse critério de que seria importante você fazer com que o original fosse, né, escrito com o máximo de naturalidade possível. Né? Eu sempre digo que isso não é 100% possível, porque o texto ele já é estruturado de uma forma, né, em que as ideias são encadeadas de uma maneira de acordo com a forma de pensar em inglês. Mas ali no nível da frase, nós podemos fazer essa alteração. Nós não podemos alterar as ideias, né, a ordem das ideias. Mas no nível da frase é possível fazer isso. Né? Ok. Excelente. Então vamos lá. A próxima aqui. The Victorian period ended with the death of Queen Victoria and the change in the political stability that her rule had guaranteed. Então vamos lá, aqui ficou com maior literalidade. Então olha, the Victorian period ended. Deixa eu pegar aqui o marcador amarelinho. The Victorian period ended, um pouquinho mais largo, né? The Victorian period ended with. Então, você observa que aqui ficou bem igual. The, né? O Victorian period eu somente troquei aqui a ordem, né? O período vitoriano, né? A ordem ali, adjetivo, substantivo. Tá? O período vitoriano terminou com a morte da Rainha Vitória. Então aqui, olha, ele colocou o original em inglês. Aqui nós não precisamos dele, a letra maiúscula eu deixei assim, tá? Período modernista aqui, deixei maiúsculo o nome do período, tá? Então esse aqui, maiúsculo, né, o nome do movimento, e o outro ali minúsculo, tá? Aqui está maiúsculo no Modernist Period, ou Modernism, ele pode aparecer como maiúsculo, mas não é exatamente obrigatório. Nós tivemos isso no CACD 2022. As pessoas que passaram, né, o modernismo com letra minúscula, né, foram penalizadas, mas nós entramos com recurso, né? Então, não é necessário, tá? Ali. Então, essas coisinhas minúsculas, maiúsculas, é importante você saber em cada um dos idiomas como funciona. Tá? Então, ele terminou com a morte da Rainha Vitória, ended with the death of Queen Victoria. Observe que a única diferença aqui básica foi que dá, né, que eu inseri o artigo. Até aqui eu tenho um alto índice de literalidade. Tá? O período vitoriano terminou com a morte da Rainha Vitória. And a change, aqui olha, bem igual. And a change, olha, e uma mudança. In the, então in the, tá aqui igualzinho, olha, na, a diferença é que eu tenho a contração ali de preposição e artigo em português, né? A political stability, né, na estabilidade política, então ficou da mesma forma. Entretanto, eu alterei a ordem, né, adjetivo, substantivo, né? Political vem antes ali no inglês, né? O adjetivo sempre antes do substantivo. Lembre disso na hora de você fazer a sua versão, tá? Utilize o momento aqui da tradução para você sempre perceber se você tivesse que voltar, verter, né? Então, se eu fiz a estabilidade política, significa, e lá eu tenho political stability, significa que na minha versão eu tenho que fazer enfim, colocar ali o political antes do substantivo. Agora eu promovi uma mudança aqui. That her rule had guaranteed. Então, inseri aqui uma voz passiva, tá? Eu poderia colocar assim que o seu governo havia garantido? Sim, sem problema algum. Isso aqui foi só para ilustrar, tá? Que havia sido garantida pelo seu governo, tá? Então eu inverti. Mantive a mesma ideia? Mantive. Passei a mesma informação? Sim. Tá? Troquei de voz ativa para voz passiva? Sim, troquei. Isso me penaliza? Aqui, não. Tá? Então, é uma mudança que você realmente pode fazer, principalmente se você considerar que lá, né, nós temos aqui a nossa língua,
de partida, a nossa língua de chegada. Então ali, né, principalmente, você vai ter essa possibilidade, ok?